Tá joia? Então vamos lá, pessoal. Se vocês quiserem pegar o que vocês fizeram aí para me seguir. Oi, Ana, tudo bom? Tá me ouvindo direitinho aí? Bom, deixa eu, então, com licença, pessoal, vou compartilhar aqui minha tela. Bom, pessoal, agora, agora sim tá começando a chegar mais gente aí. Desculpa a voz. Vamos começar então, pessoal. Ó, tá? Eu vou começar corrigindo então esse exercício de previsão de carga, tá bom? Vamos lá. Eu vou. E já tô gravando, tá? Caso o pessoal que tá chegando atrasado para não perder. E eu vou. Então, ó, a gente deu a tabela de previsão de carga, pessoal. A gente constrói ela a partir da planta baixa, né? Então, o arquiteto ele faz a planta baixa e aí em cima da planta baixa em cima da planta baixa, a gente vai montar a tabela de previsão de carga, tá? O responsável pelo projeto elétrico, seja ele um engenheiro elétrico, um engenheiro de automação, um engenheiro civil, um arquiteto, então a pessoa que vai montar a tabela de previsão de carga, vamos chamar ela aqui de projetista, vai montar em cima da planta baixa, tá bom? Então a gente tem aqui a planta baixa de um apartamento, tá, pessoal? Comum. Então vamos lá, vamos fazer aqui, ó, o cálculo, tá? Da previsão de carga para esse tipo de acomodação. Então vamos lá. Ó, pessoal, fazer a previsão de carga, tá? Nada mais é do que preencher essa tabela aqui, tá? Então vamos lá, ó, vamos começar pelo dormitório 1. Então meu dormitório 1 é esse dormitório aqui. Primeira coisa que ele pede é a área do dormitório 1, pessoal. Bom, meu dormitório 1, ele é um retângulo, tá? Então a área dele é só a gente fazer base vezes altura. 3,3 vezes 4,5, que dá? Dá quanto aí, pessoal? É, 14,85. isso, vamos lá, 14,85 metros quadrados, tá? O perímetro, pessoal. Bom, o perímetro a gente vai somar, né? A gente vai somar 3,3 mais 3,3 mais 4,5 mais 4,5. Então, meu perímetro dá 15,6. Então, vamos lá. Então, o nosso perímetro aqui dá 15,6. Então, olha só, pronto, pessoal. Em cima, tá? Da minha área e do meu perímetro, a gente vai fazer o cálculo dos pontos de luz, tá? E da potência de cada um desses pontos. Então, vamos lá. Olha só, pessoal. A norma fala pra gente, tá? Então, a gente está seguindo a nossa norma. Desculpa. A gente está seguindo a nossa norma BNT, ela é 9851, se eu não me engano, tá? Depois eu vejo o nome dela aqui direitinho, porque eu sou péssimo de memória. Deixa eu abrir aqui para a gente ver o número dela certinho, tá? Mas o que a norma fala para mim? Então, vamos fazer aqui o cálculo para o meu dormitório 1, tá? Então, vamos lá, ó, dormitório. Bom, pessoal, a gente faz o cálculo, tá? Para cada cômodo, a gente faz o cálculo de iluminação, TUGs, né, que são pontos de tomada geral, tá? E os meus TUIs, que são os pontos de tomada específicos, tá? Então, olha só, para minha iluminação, ela fala o seguinte, que os primeiros 6 metros quadrados, a gente coloca 100 volt-ampere,
né? Depois, para cada 4 metros, a gente coloca mais 60. Então, vamos lá, ó. A minha área total, ela é de 14,8. Então, se a gente adicionar aqui, ó, mais 4 metros quadrados, a gente vai 10 metros quadrados, né? Então, a gente vai ter que colocar mais 60 volt ampere. Bom, ainda não cheguei nos 14,85, né? Então, vamos somar aqui mais 4 metros quadrados. Então, vamos somar mais 60 volt ampere, tá? Bom, pessoal, se a gente somar mais 4, a gente passa muito de 14,5. Aqui, 14,85. Aqui a gente está em 14, tá? Então, vamos fazer essa soma aqui, ó, dá 220 volt ampere, tá? Agora, pessoal, como eu falei para vocês, tá? O mínimo da norma fala para a gente trabalhar com... Opa, eu peguei aqui para ver o número da norma. É NBR 5410, tá, pessoal? O nome da norma. Então, o que o mínimo da norma fala para a gente fazer, tá? A norma fala para a gente trabalha com pontos de iluminação de 100 volt-ampere ou 200 volt-ampere, tá? 220, aí vai da escolha do projetista, tá? O projetista aqui, ele pode arredondar ou para mais, para 300, tá? Ou ele pode arredondar para menos. Pessoal, nesse caso aqui, 220, a gente pode arredondar para menos, tá? Se fosse 240, 260, a gente arredondaria para 300, tá? Mas nesse caso aqui, 220 volts, a gente pode colocar aqui, ó, 200. Opa. Então, vai ser, ó, de iluminação, a gente vai usar 200 volt-ampere, tá? Aí a gente vai usar um ponto de iluminação de 200 ou dois de 100, tá? Eu vou escolher um só, um ponto de 200, tá? Fica a escolha do projetista. Então, vamos... Ó, de TUG, tá? Pessoal, o que a norma fala para mim? Para dormitórios, tá? A gente vai pegar o perímetro e vai dividir por 5. Então, a gente vai fazer aqui, ó, 15,6. E a gente divide porque a cada 5 metros a gente quer ter uma tomada, tá? Então, a gente coloca aqui, ó. Que a gente divide por 5. Então, deu aqui, ó, pessoal, 3,12, tá? A gente, 3,12, a gente vai arredondar para 3 pontos. Tá? 3 pontos, cada ponto de 3 pontos, cada ponto de 100 volt-ampere, tá? E eu vou colocar algum TUI no meu dormitório? Vou colocar ar-condicionado? Não, tá, pessoal? Então, aí vai de novo, tá? É uma escolha do projetista em contato com o cliente, tá? Nesse caso aqui, não vamos colocar nenhum, tá? Então, acabamos de preencher. Opa! Acabamos de preencher esse primeiro aqui. Então, vamos preencher a tabela aqui, ó. Então, ó, número de pontos de luz é um só de 200, tá? Aí aqui, ó, a quantidade de TUGs, 3 de 100 volt-ampere, um total de 300, né? TUGs, eu não vou colocar nenhuma no dormitório 1. Tá? Bom, vamos lá. Próximo cômodo é o dormitório 2. Então, olha só, a minha área do meu dormitório 2 é só a gente fazer 2 vezes 3,75. Então, a minha área do dormitório 2, ela é de 7,5 metros quadrados, tá? O perímetro, pessoal, é só a gente somar, tá? 2 mais 2 mais 3,75 mais 3,75, tá? Deu aqui, ó. Oi? Só uma dúvida, Arina. Claro, ainda vamos lá. Dormitório 1, vamos. Se eu não coloquei, por exemplo, número de pontos de luz, você colocou 1 e potência 200. Uhum. Eu coloquei aquela, igual o cálculo que você fez lá, um ponto de luz com 100, que era até 6 metros, e os outros dois com 60. Não estaria errado isso?
Ó, como que a gente faz, Francine? Franciele, a gente não soma, tá? Não é não é assim, não é que cada metro a gente vai adicionar um ponto de luz, tá? Cada metro a gente vai adicionar uma potência, tá? Então a gente adiciona 60, 60, e aí a gente vê o cálculo do número de pontos é em cima da minha potência total, tá? Então a minha potência total, a gente sempre arredonda para um múltiplo de 200 ou de 100, né? Nesse caso aqui de 220, a gente poderia arredondar para 300? Poderia, tá? Mas como está mais próximo de 200, eu desci para 200. Então não é assim, cada 4 metros quadrados a gente adiciona um ponto de luz. Não é esse o raciocínio, tá? A cada 4 metros quadrados, a gente adiciona uma potência de 60 volt-ampere. E aí Então, o ela cálculo tem que colocar igual o resultado. isso, o número de pontos de luz depois, a gente decide com base na potência total. Entendi. É Entendeu? que eu coloquei separado lá na tabela. Ó, pessoal, não tem problema. Depois eu vou falar do exercício, tá? Mas eu quero, é pra gente tentar. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o exercício. Teve um pessoal que não estava tendo acesso ao AVA, eu vou estender um pouquinho mais o prazo, tá? Então não se preocupem com isso, não. Ó, então vamos lá, pessoal. Entendeu agora, Franciele? Como que a gente faz? Entendi, sim. Na Entendeu? verdade, eu tinha feito o cálculo, só que eu só Uhum. preenchi a tabela diferente. Mas Ah, sem problema. tem que colocar na tabela o resultado. Isso, ó, é em cima do resultado que a gente define o número de pontos de luz, tá? Então, olha cá, o nosso dormitório 2 a gente vai fazer para iluminação, né? Para os TUGs e os meus TUIs. Bom, pessoal, a minha iluminação é com base na minha área, né? Para os 6 primeiros metros quadrados, a gente vai colocar 100 volt-ampere. Para cada 4 metros, tá? A gente adiciona 60 volt-ampere. Mas eu não completo 4, tá, pessoal? Então, olha só, eu não somo mais 4 aqui, porque se eu somar 4, eu passo a minha área, tá? Então, eu vou somando de 4 em 4, até imediatamente antes de eu chegar no meu valor. Então, nesse caso aqui, ó, se a gente somar mais 4, a gente vai chegar em 10. Passei da minha área, né? Se eu passei, a gente não soma. Eu paro aqui, ó. Eu paro antes de chegar no meu valor. Então, a minha potência de iluminação no dormitório 2 é de 100 volt-ampere, tá? Então, a gente vai pegar um ponto de 100. Os meus TUGs, pessoal, a gente vai pegar o nosso perímetro aqui, ó, 11,5, e vai, como ele é um dormitório, a gente divide por 5. Então, ó, a gente vai vir aqui 11,5 dividido por 5, tá? Vai dar aqui, pessoal, 2,3. Novamente, pessoal, não existe 2,3 tomadas, tá? A minha norma vai obrigar que eu tenha no mínimo, ó, eu posso arredondar para baixo, tá? Então, via norma, pessoal, a gente vai colocar no mínimo 2, tá? Esse é o que a norma me obriga. Então, novamente, a gente segue, tá? A norma aqui falando, a gente pode seguir a norma, a gente pode colocar mais pontos de tomada, não tem problema nenhum, tá? Mas eu vou fazer o exercício aqui seguindo com o mínimo recomendado, tá? Eu falei para vocês que eu estou usando a lógica de que eu estou fazendo um prédio para muita gente e não vai ser para mim, tá? Então a gente vai usar 2 pontos de 100 volt-ampere cada um. E meu TUI? Não vou colocar nenhum TUI, não. Tá bom? Então, ó, vamos preencher aqui, ó. Ponto de luz. É um ponto de luz de 100, tá? 2 pontos de TUG de 100 em cada um, totalizando 200. 100 TUG, tá? Vamos lá no escritório agora, pessoal. Ó, cadê o escritório aqui?
Ó, como que a gente calcula a área do nosso escritório? Bom, a área do nosso escritório é só a gente fazer 2,6 vezes 3. Dá 7,8 metros quadrados, né? E o nosso perímetro é só, ele é um retângulo, tá? Ó, um retângulo simples. O retângulo simples é, ó, tchubiruba de bom da gente calcular a área dele, né? É só a gente fazer, ó, 3 mais 2,6 mais 2,6. Só somar os lados, ó, 3 mais 2,6 mais 3 mais 2,6. Que dá aqui, ó, 11,2. Então, olha só, pessoal, vamos lá para o nosso escritório, ó. Então, o escritório, primeiro a iluminação dele, tá? Então, vamos lá, olha, a iluminação do meu escritório, pessoal, a gente, nos primeiros 6 metros quadrados, a gente coloca 100 volt-ampere. Todo mundo entendeu esse esquema aqui, ó? Por exemplo, se eu for somar 4 aqui, ó, metros quadrados, a gente vai chegar aqui em 10, né, ó? 10 metros quadrados. Só que 10 eu passo da minha metragem do escritório. Então eu nunca passo da minha metragem do meu cômodo. Eu sempre paro anterior, tá? Parar o anterior aqui, pessoal, é não fazer essa soma de 4 aqui. Tá? Então, como ele não chega nem a 10 metros quadrados, a gente pode falar aqui, ó, pessoal, que no meu escritório. Opa, deixa eu pegar aqui o lápis. No meu escritório, a gente vai utilizar, tá? Então, no meu escritório, a gente vai utilizar um ponto de luz só de 100 VA. Vamos ver agora os TUGs, tá? Para escritório, pessoal, a norma segue para o escritório a norma segue a mesma coisa segue o mesmo padrão do quarto, tá? A gente divide por 5. Então a gente vai pegar o perímetro, né? O que a gente divide por 5 não é a área. Para TUG, ó, a área é para iluminação. Para TUG é perímetro, tá? Então a gente vai pegar aqui 11,2 e vai dividir por 5. Pessoal, vai dar 2,1, 2,24. Tá? Eu vou de novo, ó. Eu posso arredondar para cima ou para baixo, tá? Vai do projetista. Bom, eu vou colocar 2 pontos, tá? De 2 pontos de 100 volt-ampere cada um. Tá? E TUI no meu escritório, eu vou colocar algum? Também não, tá? Então, vamos lá. Então, ó, é 1 ponto de 100, tá? Quantidade de TUG, 2 de 100. E aqui, ó, potência total disso vai dar 200, né? E eu não vou colocar nenhum TUI. Alguém de vocês colocou ar-condicionado aí? Hein? Ou ninguém quis se aventurar? Não, eu não coloquei. Não? Então vamos lá. Olha só, pessoal. Então vamos lá. Agora dando continuidade, né? A gente vai pro banheiro. Então, ó, vamos achar o banheiro aqui. Tá aqui, ó. Como que a gente calcula a área do banheiro? Ó, ele é um retângulo também. Então a gente faz, ó, 1,75 vezes 2,5. Então vamos lá. 1,75 vezes 2,5. Ele dá aqui, ó, 4,35. Caramba, isso aqui tá saindo toda hora. Que raiva. Ó, 4,35 metros quadrados, tá? Perímetro do banheiro, pessoal, é só a gente fazer, ó, 2,5 mais 2,5 mais 1,75 mais 1,75. Dá 8,5. Tá? Então vamos lá, ó. Vamos fazer aqui o banheiro. Tá bom?
Olha só, pessoal, o meu banheiro, tá? Ele tem menos que... Mas até 6 metros quadrados de um cômodo, ó, 100 volt-ampere. Se ele tem menos que 6 metros quadrados, 1 ponto de 100 VA. Pessoal, a norma para TUG de banheiro, tá? Ela é diferente para a norma de quarto, tá? Então, lembrando que a norma ela é diferente para determinados tipos de cômodos. Quartos e escritórios é uma, tá? Banheiro é outra. Para o meu banheiro, pessoal, como que a gente faz, tá? Para o meu banheiro, obrigatório é ter 1 ponto de 600 VA, e esse ponto tem que estar a mais de 60 centímetros do box, né? Ou da banheira. Então, para minha norma para o banheiro, obriga a ter 1 ponto só. Posso ter mais pontos que isso? Pode, mas a norma obriga no mínimo de 1. Bom, vamos trabalhar aqui com a norma, né? Então, olha só, pessoal. TUI para banheiro a gente tem, né? Bom, a gente tem que ter pelo menos o chuveiro. Qual que é a potência que vocês colocaram para o chuveiro de vocês aí, pessoal? Lembrando que chuveiro a gente tem de 3.000 watts até chuveiro de 10, 12 mil watts, tá? Depende da... Eu coloquei de 5.400. 5.400? Então vamos colocar 5.400, então. 5.400 watts, tá? Então vamos preencher a tabela, ó. Vamos continuar o preenchimento da tabela, tá? Então, 1 ponto de luz de 100, tá? Quantidade de TUG, uma de 600, totalizando então 600, né? E o meu TUI, ó, a gente vai colocar um chuveiro de 5.400 e é aqui um chuveiro. Perfeito, pessoal? Então vamos lá, ó. Corredor. Bom, pessoal, corredor, vamos fazer aqui. Bom, vamos medir o tamanho desse corredor aqui, ó, pessoal. Ó, esse meu corredor, ó, ele tem 1 metro de largura e de comprimento ele tem 3 e mais 1,75, né? Então ele tem 4,75. Então vamos ver, ó, a área dele é só a gente fazer 4,75 vezes 1. Então a área dele vai dar 4,75, né? O perímetro. Bom, pessoal, o perímetro é só a gente... Nesse daí, Luiz, que eu Oi. te falei que como o corredor tinha essa paredinha no meio, eu fiquei na dúvida. Então, eu somei mais 15 centímetros. Considerei se tivesse uma parede de 15 aí. Qual paredinha você está falando? 4,75, eu considerei 4,90. Ah, você contou Eu a também fiz parede? assim. A parede do Você meio. contou essa parede do meio. Ah, perfeito. Entendi. Não, vocês estão certa. Eu que estou errado. Tem que somar mesmo. 15 centímetros aqui da parede, né? Daria Tá, 4,90 no caso. 4,90. Não, tá Ela perfeito. pode ter vários tamanhos, mas eu considerei 15. Tá jóia. Não, vocês estão corretas. Porque ela agrega-se ao tamanho do corredor, sim. Tá? Então, o nosso perímetro, né? Ele vai ser, então, 4,90 mais 4,90 mais 1 mais 1. Então, vai dar... Opa, 4,9 mais 4,9. Então, aqui, ó, deu 11,8, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos fazer agora para vamos fazer deixa eu fazer o cálculo agora de iluminação, TUG e TUI para o corredor. Então, vamos fazer aqui para o corredor, ó. Bom, pessoal, o corredor ele é menor que 6 metros quadrados, né? Então, a gente vai utilizar um ponto de 100 VA só, né? Vamos lá, ó. Um ponto de 100 VA, tá? Ó, TUG. Bom, pessoal, a norma para corredor hall, tá? Ela não é a mesma para
quartos, tá? A norma para o corredor e para o hall, ela fala o seguinte. Deixa eu até ler ela aqui exatamente. Tá? Ó, salas, varandas, cozinhas, copas, área de serviço. Ou ela entra como geral, tá, pessoal? Demais cômodos, tá? Para esses cômodos, tá? Se eles forem menor que 2,25, a gente obriga um ponto só. Se forem menor que 2,25 metros quadrados, um ponto só, tá? E esse ponto pode estar até fora. De 2,25 a 6 metros, tá? Também um ponto de tomada, mas esse ponto de tomada tem que estar dentro. Superior a 6, a gente divide por 5, tá? Então, isso aqui é o que fala para mim a norma. Então, como a metragem dela como a metragem dele está entre 5 e 6 metros, tá? Está entre 2,25 e 6, ó, ela tem 4,9 metros quadrados, tá? Então, olha só, pessoal, qual que é a regra, tá? Para corredor, sacada, hall, tá? Esses tipos, demais cômodos, tá? Então, menor que 2,25 metros quadrados, você não precisa colocar uma tomada nele, tá? Entre 225 e 6 metros quadrados, uma tomada. Acima de 6 metros, a mesma regra do quarto, tá? Então, como ele está entre 2,25 e 6 metros, vamos usar aqui uma tomada só, de 100 VA. Tá joia? Um ponto. Opa. Um ponto de 100 VA. E eu não vou colocar nenhum. Aqui é TUE. O meu E tá parecendo um G. E nenhum TUI, né? Então, para o nosso corredor aqui, pessoal, um ponto de iluminação de 100, um ponto de 100, também de tomada, totalizando 100, e nenhum TUI, tá? Então, vamos lá, pessoal. Para copa e cozinha. Próximo passo é copa. Vamos analisar. Para a gente calcular a área da copa. Para calcular a área da copa, é um retângulo também, né? É só a gente fazer 2,8 vezes 3,05. Então, deu 8,54. 8,54, tá? Perímetro, vamos fazer a soma aqui, ó, pessoal. É só a gente somar 2,8 mais 2,8 mais 3,5 mais 3,5, tá? Deu 12,6. Então, meu perímetro aqui vai ser 12,6. Então, vamos lá. Vamos fazer agora para minha copa. Tá? Primeiro, iluminação. Depois aqui, TUG. E por último, TUI. Tá? Então, vamos lá, pessoal. Olha só. Opa. Para iluminação, tá? Ela tem... para os primeiros 100 metros, 6 metros quadrados, ó. A gente coloca 100 VA. Para os seguintes, para completar 10, a gente adiciona mais 4, né? Mas ele não chega a completar mais 4 metros quadrados. Então, vamos pegar aqui, ó, um ponto de 100 VA. Pessoal, a norma de TUG, tá? Para varanda, para cozinha, copa, ela é diferente, tá? Do que para dormitórios e do que é para banheiro, tá? Então, olha só, pessoal, em cozinha, a gente não divide por 5, a gente divide por 3,5, tá? Então, a gente vai pegar o nosso copa, cozinha, área de serviço, então a gente vai pegar o nosso perímetro, 12,6, e vai dividir por 3,5. Então, vamos lá, ó. Então, aqui, ó, 12,6 dividido por 3,5, tá? Por que não por 5, pessoal? Todo mundo entendeu por que eu não estou dividindo por 5?
Sim. Sim? Então, vamos lá. Ó. Então, ó, TUG, ele vai ser 12,6 dividido por 3,5, ele dá aqui, ó, 3,6, tá? Ó, pessoal, 3,6, ele já tá mais próximo de 4, tá? Então, eu vou colocar 4 pontos de 100 VA. Tá? TUI, não vou colocar nenhum também, não. Então, vamos lá. Então, deu 1 ponto de iluminação de 100 volt-ampere, 4 pontos de iluminação de 100 cada um, totalizando 400, né? E nenhum TUI. Então, ó, pessoal, vamos lá. O próximo que a gente tem é a cozinha, tá? Então, vamos medir aqui a área da cozinha, então. A área não, né? Vamos medir a área primeiro. Então, vamos lá. A área da minha cozinha, pessoal, é só a gente fazer 4 vezes 4,05. Então, 4 vezes 4,05. Tá? Ó, 16,2 metros quadrados. Então, vamos aqui, ó. 16,2. E o perímetro, pessoal? O perímetro, ele vai ser 4 mais 4 mais 4,05 mais 4,05. 16,1 metros, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer para a nossa cozinha. Vamos fazer para nossa cozinha, ó, a iluminação, os TUGs e os TUEs, tá? Então, ó, pessoal, o que a iluminação fala para mim? Que os primeiros... Opa! O que a iluminação fala para mim? Ó? Que os primeiros 6 metros quadrados valem 100 VA, tá? Ó, somei 4 metros quadrados, pessoal. Vou adicionar aqui 60 VA, tá? Ó, a gente chegou em 10, né? Vamos somar mais 4. 4 metros quadrados. A gente chegou agora aqui em 14. Se a gente somar mais 4, a gente vai para 18, tá? A nossa cozinha tem 16. Então, a gente não precisa somar mais 4, porque se a gente somar mais 4, a gente passa da metragem da nossa cozinha, tá? Olha só, pessoal. Então, aqui a gente tem de novo, ó, 220 volt ampere. Ó, a gente tem aqui 220 volt ampere. Olha só, eu vou pegar aqui e vou arredondar para baixo, tá, pessoal? 200 volt-ampere. O que eu posso fazer aqui, tá? Decisão de projetista. Então, você, como projetista, você pode colocar um ponto de iluminação na cozinha de 100 ou dois, um de 200 ou dois de 100. Ou seja, você vai colocar uma luz centralizada mais forte ou duas mais fracas, tá? Bom, pessoal, para a cozinha, eu acho melhor ter uma iluminação mais homogênea, tá? Minha opinião. Você aí, pessoal de arquitetura entende bem mais disso que eu, tá? De conforto, essas coisas. Então, a gente vai colocar aqui, você pode colocar uma de 200 ou duas de 100. Eu vou colocar 2 pontos de 100 agora. De 100 em cada ponto, tá? TUG. Pessoal, ó, cozinha, copa, a gente divide por 3,5. Então, vamos fazer aqui, ó, o perímetro, né? 16,1 dividido por 3,5, tá? Então, vai dar aqui, ó, vamos lá, 16,1 dividido por 3,5. Opa, deixa eu fazer aqui. Tem que olhar em nada. Vai dar 4,6.
Então, ó, 4,6. Bom, 4,6, pessoal, já é complicado arredondar para 4, né? Ela está mais próximo de 5 pontos de 100 VA cada um. Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui, ó. Opa! E TUI, pessoal? Bom, na cozinha, tá? Eu vou colocar, e aí é uma opção minha, tá? Fica, vai de cada um. Eu vou colocar aqui, pessoal, tá? Um ponto para micro-ondas. Então, vou pôr aqui, ó, um micro-ondas de 1.500 watts. E eu vou colocar aqui, ó, uma torneira elétrica, tá? Um aquecedor de 3.000, porque lavar louça no frio é muita judiação. Então, eu vou colocar um aquecedor aí, tá? Novamente, pessoal, se você não colocou nada, eu acho que uma casa, o obrigatório dela ter é chuveiro, tá? Tudo que você põe depois vai para conforto do morador. Tá? Eu tô colocando, hoje em dia um ponto para micro-ondas também e forno elétrico é bem preciso, tá, pessoal? Na cozinha, pelo menos um ponto para micro-ondas ou forno elétrico, eu acho legal a gente ter, tá? Mas eu vou colocar um aquecedorzinho aqui também. Então vamos preencher a tabela aqui. Ó, então eu vou trabalhar aqui, ó, com 2 pontos, né? De 100. Totalizando aqui, ó, não pede, mas vai totalizar 200, tá? Bom, 5 tugs de 100 cada um, tá? Totalizando 500. E por último, aqui, pessoal, ó, eu vou colocar um de 1.500, que é micro-ondas, tá? E um de 3.000, que é aquecedor. Bom, falta um último cômodo, que é a minha área de serviço. Então, vamos lá, ó. Ô, LP. Oi. Desculpa não ter falado antes, é que minha internet travou meu microfone aqui também. Imagina, mas a copa ali, a hora que você fez o perímetro dela é 11,70. 11,70? Então, vamos lá. Então, vamos lá refazer o Desculpa falar agora que tinha travado aqui. Não, imagina, acontece. Às vezes trava aqui. Não, tá certo, pessoal. Eu somei uma vez a mais aqui, acabei de ver. Então, a copa aqui, ó, vamos fazer 11,70 dividido por 3,5. Dá 3,34. Bom, pessoal, 3,34, tá? Você pode arredondar para 4? Pode, mas agora já é possível você arredondar para 3, tá? Então, vamos voltar lá na copa. Então, aqui na copa, em vez de 4 pontos, vamos pôr 3, que vai totalizar 3 pontos, que vai totalizar 300, tá? Por último, a área de serviço, pessoal, ó, a área de serviço a gente tem que calcular a área dela, né? Então, ó, 2,75 vezes 2,8, então dá uma área de 7,7 metros quadrados. Ó, 7,7 metros quadrados. Opa! Vocês estão me ouvindo, pessoal? Normal? Sim. Fez um barulho esquisito aqui. Bom, é só a gente, o perímetro é só a gente somar os lados, dá 11,1, né? 11,1. Então, vamos fazer aqui, pessoal, o cálculo de área. Ô, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estou pensando no lugar da parcial 2, eu estou pensando em passar para vocês algumas plantas baixas de casa, algumas especificações, e pedir para vocês fazerem um projeto e apresentar para mim. O que vocês acham?
Porque numa disciplina de projeto, eu acho que a melhor forma de você aprender a fazer um projeto é fazendo um projeto, né? Cortou para mim, Lipe, o que você tinha falado, eu não Oi, entendi. eu falei assim que eu tô pensando, tá? Eu vou ver com o Brito se é possível, em vez de eu dar a parcial 2 na forma de prova, uma prova que vocês vão fazer, eu passaria pegaria uns 3 projetos, né, e aí você passaria para vocês, para não ficar um apartamento só, pegaria 3 apartamentos diferentes e pediria para vocês fazer todo o projeto elétrico dele, tá? Porque eu acho que a melhor forma de você aprender a fazer um projeto elétrico em vez de uma prova é fazendo um projeto, vocês não concordam? Eu acho ótimo. Aí em vez da gente fazer a oficial 1 a gente faz no formato de prova e tal, mas a próxima eu acho melhor, ideal a gente fazer assim. Vou só confirmar com o Brito se pode, se tem um problema, e a gente faz isso, tá? Então, ó, vamos lá. O LP, uma dúvida. Oi, pode dar. Ali, eu não sei se eu estou enganada ou se eu, sei lá, na cozinha, como deu aqueles 5 pontos de tomada, na cozinha não era obrigatório ter pelo menos 3 de 600 VA ou não? Ou pode ser tudo 100? Deixa eu dar uma olhada aqui na norma, tá? Porque igual eu falei para vocês, pessoal, a norma ela tá aí pra gente consultar ela, né? Precisa. É isso mesmo, tá? É isso mesmo, tem que tá, você tá certinha, ó. Pessoal, pelo menos 3, tá? Na cozinha tem que ser de 600. O restante você pode colocar de 100, tá? Então, ó, são 5 tomadas, né? 3 são de 600, 3 vezes 600, 1.800, tá? E aí eu coloco 2 de 100. Obrigado, viu? Quem que falou mesmo? Eu, Jéssica, por Jéssica, nada. muito obrigado, viu, Jéssica? Você está coberta de razão. Você não vai passar frio hoje, está coberta de razão. Na Copa não é a mesma coisa? Na Copa, deixa eu ver aqui, vamos olhar na norma também. Ou é diferente? Deixa eu ler aqui a norma para a Copa. Varandas, cozinhas, copas, um ponto de tomada a cada 3 metros ou fração de perímetro, sendo acima da bancada da pia, devem ser membros das tomadas de corrente no mesmo ponto distinto. Não, essa obrigatoriedade. Peraí, cozinhas, copas, área de serviço. Tá certo. Tem que ser 600 também. Opa. Tá? Ó, cozinha, copa, área de serviço, tá? E lavanderia tem essa E aí, eu vi também a questão do perímetro do corredor. O meu deu diferente. Tá joia. É que, bom, a questão do perímetro do corredor é que, ó, a gente não considerou essa parede, tá? Eu não tinha considerado. Aí foi até uma lembrança que vocês tiveram de que, bom, essa parede ela entra, né? E como a gente considerou as meninas deram a dica para mim que na média de uma parede é 15 centímetros. Então. Mas, na verdade, o meu deu menos. Aí o seu deu 11, é isso que tá escrito na tabela? Vamos ver aqui. O corredor, 11,8. O meu deu 5,80. Mas o perímetro? Não, ó, porque mas... mesmo considerando a parede, eu fiz 1,90 vezes mais 1,90, né? Peraí, mais 1 mais 1. Ó, 1,90? Não, mas ó, vamos olhar aqui, ó. O corredor, ó, ele pega isso tudo aqui, ó. Ó, o corredor, ó, ele vai daqui, ó, até aqui, ó. Então, o corredor, se a gente for desconsiderar a parede, ele vai ser 3 mais 1,75. Então, se a gente... Não, eu entendi. Entendeu? Eu coloquei aqui errado. Tá vendo o corredor? Tá vendo o 4,90 corredor todo aqui? de 1,90. Tem que ser 4,90.
tá? Ó, tá vendo aqui a parede, ó? Uhum. Não, eu vi antes certo, e na área e no perímetro eu coloquei 1,90 ao invés de 4,90. Ah, sem problemas, coisa que acontece. Olha só, pessoal. Então vamos lá. Então, aqui, ó, vamos lá. Então vamos fazer aqui para a área de serviço, né? Então, primeiro, iluminação. Bom, para os primeiros 6 metros quadrados, 100 VA, né? Para demais, para cada 4 metros que for, a gente adiciona 60. Tem 7, pessoal. Bom, então eu não vou somar mais 4, né? Então, um ponto de 100 VA, né? Então vamos lá, ó. Por último, TUG. TUG, pessoal, para a área de serviço, segue o mesmo padrão de cozinha e copa, tá? Então, para a área de serviço, a gente vai pegar o perímetro, 11,1, e dividir por 3,5. Vamos fazer? Dividir por 3,5. Vai dar aqui para mim 3,17. Então, vamos arredondar para 3, né? Bom, pessoal, então tem que ter 3 pontos de 600 VA, tá? Então, ó, vamos colocar aqui. Bom, uma iluminação 1 de 100, tá? Aqui, 3 pontos de 600, 3 pontos de 600 cada um, totalizando 1.800, tá? E aqui, pessoal, TUG não vou colocar nenhum, tá? Então, olha, acabou, pessoal? Não, né? Agora falta a gente calcular o total aqui. E é importante a gente calcular esse total. Já já vocês vão ver por que é importante a gente calcular o total, tá? Então, vamos lá. Então, ó, vamos somar aqui, ó. Então, primeiro, ó, o total da iluminação é só a gente somar, ó. 2 mais 2, 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Então, dá 10, iluminação aqui dá um total de 10.000 VA, pessoal. Não, peraí. 10.000 não, 1.000, ó. Ó, vamos, ó, 400, né? 500, 600, 700, 800, 900, 1.000. Dá 1.000 VA aqui, ó. 1.000 VA de iluminação, né? Ó, vamos lá. Os meus TUGs, vamos somar. Então, a gente soma, ó, 300, mais 200, mais 200, mais 600, mais 100, mais 1.800, mais 1.800, mais 200, mais 1.800. Deu aqui, pessoal, 7.000. VA, tá? E por último, ó, eu vou fazer mais uma casa aqui, ó. Tabela, tá? Porque olha só, eu vou colocar minha potência total aqui, ó. Eu vou colocar minha potência total em watts, né? Então vamos colocar. Então só a gente somar, ó. Então é 5.400 mais 1.500 mais 3.000. Então, ó, deu 9.900 watts, tá? Ó, pessoal, vamos transformar tudo isso daqui para watts, ó. Qual que é, ó, VA, tá, pessoal? Volt ampere é a minha potência aparente, ó. S, ela é igual a fator de potência vezes
a minha potência ativa, que é aquela que a gente mede em watts, tá? Olha só. Na verdade, então olha só. Se a gente quiser passar... Lembra que o fator de potência para iluminação é igual a 1, tá? Então, a minha potência em volt-ampere aqui deu 1000. Ó, iluminação. Tá? 1000 é igual a 1 vezes... Não, desculpa, pessoal, a fórmula aqui está trocada. Ó. Potência... Opa. Ó. A fórmula é assim, ó. FP é igual a P por S. Então, a minha potência é igual a S vezes o meu fator de potência. Bom, para iluminação é 1, né? Então, potência para iluminação, ele vai ser 1 vezes 1000. Então, a minha iluminação também tem 1000 watts de potência ativa. Tá? Bom, pessoal, as minhas TUGs, tá? Se o meu exercício não der o fator de potência, tá? Eu falei para vocês lá, ó, se for dado, a gente considera... se for dado, a gente usa o fator de potência do exercício. Se não deu, a gente pode considerar uma boa média 0,8, tá? Então, P é igual a S vezes FP. Então, a minha potência P, S vale 7.000, tá? E o meu fator de potência vale 0. Se eu não falei nada, a gente considera 0,8. Minha potência ativa, ela vai ser 7.000 vezes 0,8, dá 5.600 watts. Tá joia? Ô, LP, uma dúvida. Pode, tudo bem, pode falar. Não sei se essa é uma dúvida boba, mas na área de serviço, por exemplo, assim, uma máquina de lavar roupa, ela entra como TUI? Uma máquina de lavar roupa entra como TUI, sim. Ah, porque eu tinha colocado. Não, entra sim. Entra sim. Ah, então tá bom. Eu que nem pensei nisso, mas ela entraria sim. Tá. Uma outra dúvida, LP. Oi. Ali na cozinha, Uhum. teriam 2 pontos de luz, né? De 100... Ou 2 de 100 ou 1 de 200, tá? Fica a critério do projetista. Aí, por exemplo, então, na verdade, essa potência valeria 200. 200. Ah, tá. Isso, ó, 2 de 100, tá? Que dá um total de 200. A potência total vale 200. Pessoal, este é o meu quadro de previsão de carga para este apartamento. Alguma dúvida, pessoal? De como que eu faço o quadro de previsão de carga? Não. Não? Então, olha só, pessoal. Então, olha lá. Lá no meu... Se a gente for... Lembra que lá na primeira aula, se vocês olharem lá na primeira aula de vocês, tá? A gente tem os passos para fazer... deixa eu até abrir. Eu abro ela aqui que a gente vai seguindo, ó, que é uma boa a gente seguir. Esperando ela abrir aqui, pessoal, para a gente ver o passo a passo. Enquanto ela abre aqui, pessoal, então, ó, o Brito conversou comigo, falou para mim que alguns de vocês estavam sem acesso ao AVA, tá? Falou que se eu podia estender um pouco mais o prazo da entrega do exercício, eu concordei com ele, tá, pessoal? Então, eu deixo entregar até semana que vem. Se alguém quiser corrigir alguma coisa e me entregar semana que vem, fiquem à vontade, tá? Pessoal, outra coisa que ele conversou, tá? Ele falou para mim assim, se eu poderia avisar com antecedência os exercícios, quando tiver exercício valendo nota, tá? Bom, eu expliquei para ele, e aí eu vou reforçar isso aqui com vocês, tá? Porque talvez não era todo mundo que estava nas primeiras aulas onde eu falei isso, tá? Mas então vale eu reforçar aqui
e fica para a próxima, e aí vocês já ficam sabendo, tá? A rigor, pessoal, tá? Eu vou dar exercício para essa disciplina aqui toda a aula, tá? O que eu penso, tá? Eu sempre programo para o exercício ser feito no final da aula, tá? Para vocês não terem que ficar com o exercício para casa. Às vezes a aula se estende demais, não dá tempo, tá? Hoje, por exemplo, eu acho que a gente vai conseguir, tá? Eu acho que eu consigo passar tudo para vocês até 9 horas, e aí depois vai sobrar meia hora para a gente fazer um exercício final, tá? Então, eu vou falar assim, então, já que ele falou para mim, avisa, então repassa com os alunos, tá? Então, pessoal, a rigor, tá? Vai ter exercício avaliativo toda a aula, tá? No final, a minha ideia é deixar o final da aula para isso, tá? Se sobrar tempo para fazer no final da aula, vocês fazem em aula, mas eu sempre deixo uma semana para entregar, tá? E aí que eu quero explicar para vocês o porquê que eu faço isso, tá? Quem já foi meu aluno sabe o que eu faço, pessoal. Qual que é a minha metodologia de trabalho, tá? Eu sei que a semana de prova é muito apertada, tá? Porque se você faz 5 disciplinas, você tem 5 provas, tá? Tem professor que lança a lista de exercício faltando uma semana para a prova, tá? Eu acho válido, acho uma estratégia boa para estudo. Só que eu acho que se todos os professores lançarem uma lista de exercício faltando uma semana para a prova, vai sobrecarregar demais para vocês. Eu sei que todo mundo trabalha aqui de dia, então fica pesado, tá? Então, qual que é a minha ideia de passar um exercício toda a aula, tá? Vocês já irem estudando, tá? Então, toda aula, no final dela, tem um exercício muito parecido com o exercício que eu vou cobrar na prova, tá? Então, olha só. Então, quando chega na semana de prova, para a minha prova, vocês não precisam fazer uma lista gigantesca de exercício. Vocês já foram estudando ao longo do semestre, tá? Então, no dia da prova, basta você olhar os exercícios que você já fez, que você vai ter uma boa base do que eu vou cobrar na prova, tá bom? Então, você já está estudado. E eu acredito, pessoal, tá? Que o conhecimento, ele é melhor fixado quando ele é trabalhado assim, dessa forma, tá? Pouco a pouco. Porque eu acho assim, se a gente passa o semestre todo sem fazer exercício, chega no dia da prova, você estuda para a prova, você pode até ir bem na prova, mas passou uma semana, você já não lembra mais de nada, tá bom? Então, essa é a estratégia que eu adoto para a maioria das disciplinas que eu dou aula, tá? Eu sempre deixo o final da aula para passar um exercício. Às vezes a aula acaba demorando, o exercício tem que ficar para casa. Acontece. Mais do que eu gostaria? Mais do que eu gostaria, tá? Hoje eu acho que não vai acontecer. Hoje eu acho que a gente consegue, tá? Até umas 9h05, 9h08, 9h10 eu passo a matéria para vocês. E o exercício de hoje é pequeno. Não é esse exercício gigantesco igual a gente fez aqui, não. Tá bom? Então, é isso que eu queria falar com vocês, tá? Então, ó, retomando. Só para a gente retomar, tá? Então, eu vou trabalhar com exercícios ao longo do período, tá? Pode ser que tenha uma aula ou outra que não tenha exercício, tá? Mas o padrão é ter. Vou tentar trabalhar eles em sala e por último, eu coloco eles no AVA, tá? Mas nada impede de vocês me mandarem e-mail se não tiverem com acesso ao AVA. Eu estou no grupo de arquitetura, dos alunos de arquitetura, ou seja, vocês conseguem ter o meu contato lá, então pode mandar o WhatsApp pedindo o link para mim, não me importo, tá? Pode mandar o WhatsApp com dúvida também, não me importo, tá? Pode me mandar e-mail pedindo link de exercício, pode mandar e-mail pedindo link de exercício, tá? Não me importo mesmo, tá bom, pessoal? Estamos combinados? Alguma dúvida? Sim. Alguma reclamação de eu dar exercício toda a aula? Então, assim, como eu falei para vocês, pessoal, se você não pode vir na aula, tá? Tudo bem.
Acontece, previsto, às vezes não quis vir, tá? Só fica esperto que muito provavelmente teve exercício. Então, olha lá no AVA se teve exercício, porque apesar de eu dar no final da aula, eu deixo uma semana para fazer. Tá? Então, vamos lá, pessoal. Ó, então, voltando aqui, por que eu tava falando isso tudo? Enquanto abri aqui, tá? Então, ó, são as etapas de elaboração de um circuito de um projeto elétrico, tá? Então, primeira etapa, projeto luminotécnico, tá? Já fizemos. Então, esse projeto luminotécnico, se for um ambiente de escritório, um ambiente de trabalho, tá? Eu recomendo utilizar o método Lumens. O método Lumens, ele é sempre mais completo, tá? Se por um acaso for uma residência pequena, pode usar a norma, tá? A norma NBR 5410. Ô, pessoal, outra coisa, tá? Todas as tabelas que eu coloco aqui, eu tiro da apostila didática, tá? Então, se às vezes tiver alguma diferença da tabela que eu coloquei aqui, e se você procurar na norma mesmo, tiver alguma diferença, tá? Eu tiro da apostila do livro, as tabelas, todas as tabelas que eu uso eu tiro de lá, tá? Pode ser que tenha tido uma atualização, pode ser que tenha tido uma atualização da tabela e o livro ainda não atualizou, tá? Não tem problema. Se você fizer o exercício pela norma que você pegou na internet, ou fizer o exercício pela tabela que eu disponibilizei para vocês, tá? Se der diferente, eu não vou tirar ponto por isso, tá bom? Mas todas as tabelas que eu trabalho aqui em slides, em exercícios, eu pego do nosso material didático que a Croton disponibiliza. Então, ó, projeto luminotécnico já aprendemos a fazer, tá? Depois, pessoal, ó, carga de iluminação e tomadas, tá? É o projeto de previsão de cargas. Aprendemos a fazer também, check. Feito isso, ó, verificar com os clientes o posicionamento das tomadas e a quantidade. Tá? Então, você fez previsão de carga, deu lá quantas tomadas, né? Você coloca isso lá na sua planta baixa, e aí aqui, pessoal, é sempre bom, tá? Você conferir com o cliente. Ó, tá de acordo? Tem alguma tomada que você queira colocar a mais? Tem alguma tomada que você queira colocar a menos? Tá bom? Então, aqui seria uma etapa de verificar com o cliente, tá bom? Ver tudo certinho, pessoal. O meu projeto de cargas tá aprovado pelo cliente, tá? A gente vai para a próxima etapa, que é dimensionar a quantidade de energia e o padrão de entrada, tá bom? Então é isso que a gente vai aprender hoje. Então hoje a gente vai fazer, ó, o cálculo da demanda energética, tá? O dimensionamento da demanda energética e em cima dele a gente vai dimensionar os padrões de entrada, tá? Então vamos lá, ó. Então, olha só, pessoal, concluído a previsão de carga, tá? Previsão de carga é a tabela. E lembrando, ó, que com essas informações, ó, você pode vir aqui, ó. Então, eu sei, por exemplo, que no meu quarto, ó, eu tenho um ponto de luz. Então, a gente vem aqui na planta baixa, ó. Ponto de luz no dormitório 1, ponto de luz a gente representa assim, ó. Com um interruptor, no mínimo. Pode colocar um interruptor aqui perto da cama também? Pode. Tá? E 3 tomadas, tá? Então, a gente vem aqui e coloca a tomada. Ó. Eu vou colocar uma do lado da cama. Por quê? Porque hoje em dia a gente não dorme sem carregar o celular, né? Uma perto da porta, para ele pôr a televisão. E uma outra, ó. Bom, você que escolhe. Eu vou colocar aqui também, ó. Lembra que a gente vem aqui na planta baixa e coloca fisicamente as tomadas, tá? E é daqui que você vai perguntar para o cliente se está tudo ok, tá? Então, vamos lá. Então, ó, concluída a previsão de carga, onde todos os pontos de utilização foram previamente definidos, tá? A gente posiciona-se nas plantas os símbolos correspondentes à iluminação
dispositivos de comando e pontos de tomada, utilizando a simbologia gráfica da norma, tá? Qual que é a simbologia gráfica da norma, pessoal? Deixa eu lembrar vocês que eu também passei na aula passada, ó. Então, ó, essa é a simbologia gráfica da norma, tá? Tomadas são esses triângulos. Tomada baixa, ele é um triângulo aberto, branco. Tomada média, ele é um triângulo meio pintado, meio não. E uma tomada alta, ele é um triângulo todo preto, tá? Ponto de luz é essa bola e o interruptor é a bolinha. Lembrando que se eu tenho um interruptor só, é bola vazia. Se eu tenho dois interruptores, o que a gente chama de three-way, tá? Ou seja, eu tenho dois pontos que vão acionar a iluminação, é uma bolinha fechada, tá? Então, a gente fez a previsão de carga, veio aqui, distribuiu todos os pontos, tá? Olha só, utilizando a simbologia gráfica, pessoal, o próximo passo do meu projeto, tá? É o cálculo de demanda, tá? Então, o que é o meu cálculo de demanda, pessoal? O meu cálculo de demanda, tá? Ele é o cálculo, então essa é a potência de cada tomada da casa, ela é a potência de cada elemento da casa, tá? Mas ele não é o cálculo da demanda da casa, tá? Porque quando a gente vai fazer o cálculo para demanda, a gente não considera que vai estar tudo ligado ao mesmo tempo, tá? Então, calcular a demanda da instalação, pessoal, tá? É utilizar essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula aqui, ela é o meu cálculo de demanda total. Tá bom? Então, olha só. Pessoal, o que é? Então, ó, a minha demanda, ela é P1 vezes G1 mais P2 vezes G2. O que é P1, pessoal? P1, tá? Ele é a minha potência de iluminação mais a minha potência de TUGs, tá? Então, olha só, lá na minha tabela, pessoal, ó, minha tabela aqui, ó. A gente não calculou aqui, ó, a potência de iluminação e a potência dos TUGs, ó. A gente não calculou em volt-ampere? Calculamos, né? Então, se a gente calculou, meu P1 é a soma da potência total de iluminação mais a potência total de TUGs, tá? Olha só. Oi. Aí, no caso, vai ser, então, em volt-ampere, que vai colocar nessa fórmula? Isso. Na demanda em volt-ampere sempre, tá? Beleza, então. Obrigada. Olha só, pessoal, qual que é o fator de utilização, tá? Pessoal, vezes o meu G1. O meu G1, ele é o meu fator de utilização. Espera aí só um minuto que eu não vi. Ah, tá faltando aqui uma tabela. Pessoal, deixa eu pegar a tabela aqui, só um minuto. Em cima de qual está sendo feito o cálculo aqui. Então, só um minuto aqui. A tabela. Senão fica sem a tabela lá, fica aparecendo. Ó, pessoal, desculpa. Então vamos lá, deixa eu. Vocês estão vendo a minha tela? Ou não? Agora não. Não.
Espera aí, pessoal. Deixa eu compartilhar de novo. Agora não tá, não. E agora? Sim. Então vamos lá, ó. Então, deixa eu ver vocês aqui. Então vamos lá, ó. Opa. Então, ó, a gente constrói a tabela, né? Então, por exemplo, ó, a gente tem essa tabela aqui, tá? Ó. Então, ó, essa tabela aqui é uma tabela de um apartamento, tá? Então tem quarto, uma casa. Quarto, banheiro, circulação aqui, corredor, né? Quarto, área de serviço, cozinha, sala e varanda, tá? Então ele fez, pessoal, aquilo que a gente acabou de fazer, tá? Então ele fez uma tabela de previsão de carga, tá bom? Então vamos lá, ó, vamos calcular a demanda de instalação em cima dessa tabela aqui, tá? Ó, então o meu P1 ele é o meu P1 ele é a minha carga, a minha carga prevista de iluminação mais TUGs, tá? Ó, então vamos lá. Iluminação aqui, pessoal, ó, iluminação aqui deu, ó, total, né, somando tudo 1.800, tá? Ó, iluminação de TUG, ó, 8.300, tá? Então vamos lá. Olha só, pessoal, então isso é o meu TUG. Olha só, pessoal, o que é, tá? O que é esse meu fator de utilização, tá? O meu fator de utilização, pessoal, é o quanto que eu vou realmente utilizar aqueles componentes, tá? Porque realmente a gente não vai usar a casa inteira ligada junto, tá? Então, olha só, pessoal, se o meu fator de utilização é dado por essa tabela aqui, tá? Ó, essa tabela aqui. Então, olha só, de 0 a 1.000 volt-ampere para o meu P1, meu fator de utilização é 86%, tá? Ou 86, ó, por cento, tá? De 3 a 4.000, 59%, tá? Ó, o nosso VA deu de 9 a 10.000, tá? Então, de 9 a 10.000, o fator de utilização para essa carga de P1 é de 27%. Ou seja, o meu G1 vale 0,27. Tá bom? Vamos ver o que é o P2. Pessoal, o P2, tá? Ele é o somatório das minhas TUIs. Então, vamos lá, ó. Olha só, pessoal. O somatório das minhas TUIs, tá? Ó, 12.860. Lembrando, ó, pessoal, ó, aqui ele já está dando em volt-ampere, tá? Se não tiver em volt-ampere, a gente tem que transformar. Qual que é a fórmula de transformação? Ó, potência é igual... P, ó, P é a minha potência ativa, né? Em watts. S é a minha potência aparente, em volt-ampere. Vezes o meu fator de potência. Tá bom? Então, essa é a minha fórmula, ó. Então, olha só, pessoal. O meu P2, tá? O meu P2, ele é o somatório das minhas TUIs. Então, agora a gente viu aqui, ó. Somatório das TUIs para aquela tabela de carga deu 12.866. Pessoal, como que eu vou achar, tá? A minha TUI? A minha TUI não é pela potência geral. A minha TUI é pelo número de TUI que eu tenho no circuito, tá? Então, vamos contar aqui, ó, quantas TUIs a gente tem na minha instalação, ó. Então, a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4 TUIs, tá? Então, a tabela de fator de utilização de TUI não é por potência, é por número, tá? Então, ó, o meu TUI, 4 TUIs. Para esse fator de utilização, a gente tem aqui 0,76. Tá? 76%, ou seja, o meu G2 é 76%. Ou seja, pessoal, a demanda de instalação, tá? Eu vou instalar por uma demanda, a gente faz esse cálculo aqui, ó. P1 vezes G1 mais P2 vezes G2. Então, a minha demanda vai ser, resolvendo este cálculo aqui, ó,
vai ficar 2.532,60 mais 9.778,31, tá? Ou seja, pessoal, a minha demanda de instalação, tá? Eu vou fazer uma instalação elétrica, ou seja, o meu quadro de entrada mais a minha fiação vai ser por uma demanda elétrica de 12.310,91 volt-ampere, ou arredondando, 12,3 kV-ampere, tá? Então, essa vai ser a minha demanda total, tá? Essa é a demanda instalada, é assim que eu calculo, tá bom? Olha, como que a gente vai calcular? Então, toda a minha instalação vai ser feita nessa demanda, tá? Olha só, pessoal, mais o meu sistema, tá? Que chega na minha casa, como a gente pode ver aqui, ó, lá, vou dar uma adiantada aqui para vocês, ó. Olha só, o meu sistema que vem da minha rua, tá? Que alimenta a minha casa, ele é um sistema trifásico, tá? Então, a minha energia não chega através de um fio, não, tá? Ele chega através de 3 fases, ó. Fase aqui que a gente chama... Ó, fase aqui que a gente chama, ó, de RS... Ó, essa fase aqui a gente chama ela de fase R, S e T. Ah, e esse quarto fio aqui, pessoal, ele é o neutro, né? Ele entra junto, mas por ele não passa carga elétrica, corrente elétrica, tá? Só passa pela minha fase. Meu neutro, ele é um caminho de escape aí para um excesso de carga, tá? Então, olha só, pessoal. Então, a gente tem entrando aqui, ó, 3 fases, tá? Então, vamos distribuir o quanto dessa demanda vai para cada fase, ó. Então, a minha demanda total vai ser essa. Bom, mas eu tenho 3 fases. Como que eu distribuo a demanda por fase? É só pegar essa demanda aqui e dividir por 3? Não, né, pessoal? Olha só, como que a gente faz, ó? A gente vai pegar lá, ó, parte dos meus dispositivos e a gente vai distribuir para cada fase. Então, olha só. O meu P1 total, pessoal, a gente viu aqui, ó, tá, ó, ele dá 9.380. 1.080 de iluminação, 8.300 de TUGs. Olha só, o que eu vou fazer então aqui, pessoal? Olha só, eu vou colocar então, por exemplo, ó, toda a minha iluminação em uma fase. Então, a gente vai fazer esse controle. Não é só dividir por 3, tá? Ó, então, eu vou colocar aqui uma iluminação na minha fase, tá? E eu vou dividir, pessoal, mais ou menos por cômodo, tá? Ó, por exemplo, se a gente tem esses cômodos, tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cômodos, tá? Ó, eu vou fazer, ó, uma fase para esses 3 primeiros cômodos, uma outra fase para esses 3, e eu vou pegar uma outra fase para esses 2 aqui, tá? Posso passar um TUG para o outro, um TUG para o outro, tá? Mas como que a gente vai fazer? Olha só. Então, eu vou colocar, ó, na minha fase R, por exemplo, tá? Isso daqui não tem certo e tem errado, tá, pessoal? A gente vai equilibrar a entrega para cada fase, tá? Mas não vai ser linearmente. Eu não vou pegar aqui o meu P1 e dividir por 3. Por exemplo, aqui, ó, para o meu P1, tá, ó, nesse exemplo, ele vai colocar na minha fase R toda a minha iluminação. Então, ó, como que a gente faz isso? Vamos mais devagar, ó. O meu P1, ele deu 9.380, né? Vamos dividir isso por 3, ó. Então, a gente vem aqui na tabela, ó, o nosso P1 deu 9.380. Tá? Se a gente dividir isso daqui por 3, então, 9.380 dividido por 3, dá mais ou menos aqui, ó, 3.126 volt-ampere para cada fase, tá? Então, como que a gente faz isso, ó?
Bom, então a gente tem a fase R, a minha fase S e a minha fase T, né? Ó, vamos calcular aqui, ó, quanto de P1 que eu vou colocar, ó. Então, eu vou colocar, por exemplo, ó, na minha fase 1, eu vou colocar toda a iluminação. Ó, eu vou somar aqui, ó, mais ou menos, até dar 3.126. Então, eu vou colocar toda a minha iluminação, ó, 1080, tá? E vou colocar aqui, pessoal, tá, ó, ele fez assim, ele fez essa divisão, ó, quarto e banheiro, tá? Quanto que dá os TUGs de quarto e banheiro? Dá 300 mais 600 mais 900, tá? 1.800 mais 900 dá mais ou menos 2.700, tá? Ó, se eu for somar, eu posso colocar o corredor nele também, tá? Como o número de quartos não é divisível por 3, poderia colocar o corredor, afinal o corredor é só 100. Mas ele não colocou, tá? Então, ó, o meu P1 deu para... Deu, ó, 1.800 mais 900... 1.800, não é? 1.080, isso. Então, vamos lá. 1.080 mais 900. Isso, deu 1.980, tá? Foi isso aqui que ele colocou no meu P1. Bom, ó... 1.980, tá? É o que ele colocou na minha fase R de P1, tá? Bom, vamos lá, ó. O meu S, tá? Deu o total aqui, ó, de 12.886. Então, ó, o meu S total... Isso daqui, pessoal, é a divisão das cargas entre as fases, tá? Ó, o meu S total deu 12.866, tá? 0,2. Isso aqui a gente vai dividir por 3. Então, o meu S aqui vai dar 12.866,2 dividido por 3. Vai dar aqui, ó, 4.288, tá? Olha só, então, pessoal, eu vou colocar os meus dispositivos aqui em cada fase, de forma que dê mais ou menos, tá? 4.288. É claro que a gente não vai colocar isso linearmente, tá? Até porque eu não posso dividir por meio. Olha só, pessoal, por que ele colocou menos potência nesse aqui, ó, nesses dois primeiros cômodos? Porque, olha, a minha potência aqui, ó, do meu chuveiro, tá, pessoal? Eu não vou conseguir dividir o meu chuveiro entre duas linhas. Como o meu chuveiro passa muito de 4.288, eu vou colocar menos potência, menos P1 aqui é P1. Eu vou colocar menos P1 para minha linha R, tá? Aqui é P2. Porque o meu P2 com certeza vai passar, ó. Então, o meu P2 aqui vai ser o meu chuveiro, 6.400, tá? Então, a minha divisão da carga total, tá? Como o nosso sistema ele é trifásico, para minha fase R, vou chamar aqui de fase 1, eu distribuí ele assim. Aí, novamente, pessoal, LP, eu coloquei o corredor na minha fase R, não está extrapolando. Eu não coloquei o meu corredor, tá? Não está certo nem errado, são decisões de projeto, tá? Então, ó, a minha fase R vai ficar assim. Então, vamos lá ver, ó. Então, por exemplo, ó, então vamos calcular a demanda da fase R, ó. Então, o que ele fez, ó? Dividiu e calculou a demanda da fase R, tá? Ó, vamos calcular agora a demanda da fase S. Ali ele fez até diferente de mim, ó. Bom, o que eu vou fazer na fase S, ó? Na minha fase S, pessoal, eu vou pegar aqui, ó, e vou colocar, ó, esses três cômodos aqui, ó. Não, mas esses 3 cômodos são pequenos, ó. Então, eu vou colocar a cozinha, porque a cozinha tem muita potência, tá? Então, na minha fase S, que é a minha fase 2,
a gente faria assim, ó. Vamos lá. A P1 de S. Bom, eu peguei esses 4 cômodos aqui, tá? Então vai ser... Olha só. Não é bom eu fazer isso não, ó. Ó, circulação e quarto, eu vou colocar... Isso. Ó, pessoal, eu vou colocar varanda, ó, na minha fase S. Varanda, área de serviço, circulação e quarto, tá? Essa daqui eu coloquei na minha fase R, ó. A gente distribui, tá? Distribuição. Então, ó, vamos calcular a potência total, ó. 100 mais 100 mais 600 mais 600. Ainda ficou pouco, ó. Vou colocar minha área externa também, mais 600. Então, vamos lá, ó. Ficaria assim, ó. 100 mais 100 mais... Não, 100 mais 300. Então, vamos lá. 100 mais 300 mais 1.800. 100 mais 300 mais 1.800, que eu coloquei tudo isso na fase S, né? Mais, ó, eu vou colocar só minha varanda, que eu tinha esquecido, não tinha visto esse 1.800 aqui, ó. Mais 600, tá? Então, olha só, pessoal. Oi. Esse software de elétrica já não faz esse balanceamento? Faz. Faz, né? Faz, o software faz, tá? Na prática, a gente vai aprender a mexer no software, mas aqui eu estou ensinando como é que faz, como que se fazia antigamente. Na unha. Na unha, tá? Olha só, pessoal. Bom, eu posso colocar aqui, ó, a minha área externa também, ó. Vou colocar. Mais 600. Então, ó, coloquei minha área externa. Então, meu PS da minha fase 1, ó, deu 3.400, tá? Ah, o que eu vou colocar, pessoal? Na minha potência 2. Na minha potência 2 aqui, ó, eu vou colocar só o meu... Vou colocar da minha cozinha aqui, ó, na minha fase 2. Na minha fase S. Vou colocar 4.400. Tá? E na minha fase T, que é a minha terceira fase, tá? Ó, vamos fazer a distribuição. Ó, eu coloquei na fase T só cozinha e sala. Então, o meu P1 vai ser 1.900 mais 2.100. Então, 2.100 mais 1.900. Dá 4.000, ó. Passou um pouco. A gente pode tirar um pouquinho aqui, algumas tomadas e passar para essa, tá? O software, como o Mauro falou, faz esse equilíbrio. E o meu... Só que eu passei um pouquinho aqui na minha TUG e na minha TUG, mas a gente vai compensar, ó, na minha P2, ó. Porque a minha P2 de T, ela vai ser 1.500 mais 566. Então, ela vai ser bem menorzinha, ó. Ela vai ser 2.066,2, tá? Então, pessoal, a gente pega e faz essa distribuição também por carga. E aí, agora a gente calcula fase a fase. Quer ver? Ó, vamos fazer um exemplo agora do zero, ó. A gente tem esse exemplo aqui, tá? Ó. Vamos fazer um exemplo do zero. Aqui ele está ensinando a calcular a corrente, mas não precisa calcular a corrente não, tá? Corrente a gente vai calcular depois. Ó, esse exercício a gente fez semana passada. Tá bom? Ó, esse exercício, ó, considerando o fator de potência para casa toda igual a 1. Tá? Então, ó, em watts, em volt-ampere, é tudo o mesmo valor, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Primeira coisa que a gente vai calcular para esse exercício é a demanda total. Então, vamos calcular aqui, ó, a demanda total. Como que a gente calcula a demanda total, pessoal? Vamos lá. Ó, a minha demanda total, a gente vai usar a fórmula. Ó. A minha fórmula da demanda total, ela é P1 vezes G1 mais
P2 vezes G2. Tá? Então, vamos lá, ó, pessoal. Meu P1, tá? P1, pessoal, é a soma da carga de iluminação total mais a minha carga de TUGs total. Então, 900 mais 3.200. Então, meu P1, ele é 900 mais 3.200. O meu P1 aqui vai ser 4.100 volt-ampere, tá? O fator de potência é 1, pessoal. Potência ativa e potência aparente, volt-ampere e watts, é igual. Bom, esse é o meu P1. Vamos descobrir o nosso G1. Bom, o meu G1, pessoal, ó, é só olhando na tabela, né? Então, ó, para 4.100 watts, tá? Para 4.100 watts. O fator de utilização, então, ó, de 4.000 a 500, né? Então, é onde a gente se encaixa. O meu fator de utilização é 52%, tá? Então, o meu G1... Então, o meu G1, ele é 52%, né? Ou seja, o meu G1, ele é 0,52. Tá? Vamos lá, ó, o nosso P2, pessoal. O P2, ele é o somatório de todas as TUs que a gente tem. Bom, o somatório das TUs dá 9.900. Né? 9.900 volt-ampere. Tá? Bom, o nosso G2, pessoal, a gente descobre, tá? É pelo número de TUs que a gente tem. A gente tem, ó, 1, 2, 3 TUs, tá? Então, a gente vai olhar aqui, olhar na tabela, ó. Na tabela para achar G2. Para 3 TUs, o nosso fator de utilização é 0,84. Então, o meu fator de utilização aqui é de 0,84, tá? Então, olha só, pessoal, vamos calcular a minha demanda, então. Ela vai ser 4.100 vezes 0,52, tá? Mais 9.900 vezes 0,84, tá? Então, vamos lá. Fazendo essa conta aqui, pessoal, 4.100 vezes 0,52 mais 9.900 vezes 9.900 vezes 0,84 vai dar aqui, ó. Então, a minha demanda total, tá? Ela é de 10.448 volt-ampere, tá? Aproximadamente, ó, 10,5 kV-ampere. Tá? Então, essa é a minha demanda total. Pessoal, vamos descobrir agora a demanda por fase, tá? Então, para eu descobrir a demanda por fase, ó, eu vou dividir isso aqui por 3, ó. Vou fazer pela total mesmo, tá, pessoal? 4.488, tá? Vou dividir por 3. Então, vamos dividir isso aqui por 3. Então, cada fase, pessoal, vai ter mais ou menos 3.482 volt-ampere, tá? Ó, então, a gente vai distribuir as fases dessa seguinte forma, tá? Então, vamos lá, ó, pessoal. Vamos pegar aqui, ó. Bom, ó, se a gente colocar, tá? Ó, cada fase tem que ter em torno de 3.480, tá? De cara, pessoal, ó, eu vou colocar uma fase só para o meu chuveiro, ó. Tá? Posso fazer isso. Pegar uma fase só para o meu chuveiro, tá? Vamos ver, ó. A minha iluminação mais os meus TUGs eu posso colocar na outra fase, tá? E, ó, e uma terceira fase só
para os equipamentos da cozinha. É uma possível distribuição, tá? Bom, se eu usar essa distribuição que eu falei para vocês, ó, na minha fase S, e aí, pessoal, de novo, tá? Não tem certo nem errado, tá? Tem decisão de projetista, tá? Importante é as fases estarem equilibradas. Mais ou menos equilibradas, né? O melhor equilibradas possíveis, tá? Então, ó, na minha fase R, então aqui, ó, na minha fase R, tá? Eu vou colocar, ó, na minha fase R, na minha fase S, eu vou colocar a iluminação e todas as tomadas, tá? Então, na minha fase R, ó, vai ser o meu P1, vai ser toda a iluminação 900, mais todas as tomadas 3.200, tá? O meu fator de utilização a gente já descobriu, continua sendo 0,27, tá? E eu não coloquei nenhum TUI nela, então vai ser 0 vezes 0, não, aqui não, 0,52, desculpa, vezes 0,52. Essa é a minha demanda, ó, essa aqui é a minha demanda de R, tá? Vezes 0,52, e aqui 0 vezes 0,84. A minha demanda em R vai ser, então, vamos ver aqui, 900 vezes mais 900 mais 3.200 vezes 0,54. Deu aqui, ó, 2.628, tá? Volt ampere, na minha fase R. Na minha fase S, eu falei para vocês que eu vou colocar só o chuveiro, né? Então, ó, D de S, eu não vou colocar meu P1, que é tomada de iluminação, vai valer 0 vezes 0,52, mais o meu chuveiro, que vale 5.400, vezes 0,84, tá? Bom, vamos ver aqui. Se a gente fizer isso daqui, ó, 5.400 vezes 0,84, vai dar aqui, ó, na minha fase S, ó, vai dar 4.536 volt ampere. E na minha fase R, tá? Vai ser, ó, eu também não vou usar nenhuma, tá? Nenhuma parte de TUG tomada, e eu vou colocar aqui, ó, os 3.000 mais 1.500, vai ficar 4.500 vezes 0. O LP, mas aí vai os dois para fase R? Porque ali em Sim. cima você já fez uma... Na distribuição que eu fiz, sim, tá? Ah, tá. Não, pode não ser o melhor, provavelmente não vai ser, tá? Vamos, a gente vai ver aqui agora, ó. 4.500 vezes 0,84. Daqui, ó, a minha fase R, ó, deu 3.780 volt ampere. Pessoal, provavelmente não é a melhor distribuição, tá? Ó, se eu passar aqui, ó, tá, ó, se eu passar uma para cá e passar a iluminação para cá, tá? Talvez fique mais equilibrado, ó, porque essa fase aqui tá muito desequilibrada das outras, tá? Então, bom, acho uma boa, ó, pessoal. Se a gente pega aqui, ó, a iluminação, passa para cá do lugar do 1.500 e o 1.500 a gente coloca aqui, acho que as fases ficariam mais equilibradas. Vamos ver, ó. Então, ó, aqui ficaria só as tomadas na fase R, tá? E a minha iluminação aqui, ó, a gente colocaria aqui, ó. E na minha TUI, a gente coloca o micro-ondas nela, tá? Então, ficaria assim, ó. Vamos refazer? Ficaria 3.200 vezes 0,54 mais 1.500 vezes 0,84, tá? Ó, aqui ficou, ó, a minha fase S foi para 2.900
1.188, tá? Isso aqui, pessoal, é igual brincar de Lego, tá? Bom, aqui, ó, para cá, então, vai 900, tá? Pus toda a minha iluminação na fase R, e aqui fica só 3.000, ó. Bom, vamos lá. Então, vai ficar aqui, ó, 900 vezes 0,54, mais 3.000 vezes 0,84. Ó, essa fase aqui foi para 3.000. 3.006. Ó, ficou mais equilibrado, não ficou? O chuveiro não tem jeito, pessoal. O chuveiro extrapola mesmo, tá? Mas, ó, ficou mais equilibrado, tá? Então, hoje, como o Mauro disse, tá, pessoal? Hoje o software faz isso para você, tá? Essa distribuição de cargas. Mas, antigamente, isso não... Mas, antigamente, não. Antigamente, você tinha que ficar fazendo isso, ó. O cálculo na unha é assim que a gente faz, ó, pessoal. É através... Bom, acho que não ficou equilibrado? Tenta equilibrar de novo, tá bom? Então, é assim. Assim que a gente... Opa, esse aqui, então, pessoal, ele é o cálculo da demanda total. E esse daqui é o cálculo da demanda por fase. Feito isso, pessoal, o último passo do dimensionamento energético e padrão de entrada, tá? É a gente dimensionar o padrão de entrada. Então, olha só, pessoal, no Brasil, tá? Existem mais de 50 empresas de conexão de energia elétrica. E cada concessionária estabelece normas e limites de fornecimento de energia para cliente, tá? Olha só, pessoal, então nessa aula, tá? Então, olha, esse padrão de entrada, tá? Cada concessionária tem o seu padrão. Então, cabe ao projetista, quando for dimensionar o padrão de entrada, tá? Consultar. Então, é o que eu falei para vocês, pessoal. Norma a gente não precisa saber de cor, né? Norma a gente tem que saber que elas existem para a gente poder consultar, tá? Então, cada projetista vai consultar a norma da concessionária de energia para a qual vai estar localizada a residência que ele vai fazer o projeto elétrico, tá? Então, olha só, pessoal, o que é o padrão de entrada que a gente vai dimensionar, tá? Padrão de entrada é o conjunto de componentes instalados dentro da unidade consumidora, formadas por dispositivos de proteção, poste, condutores, centro de medição e ramal de derivação. Então, o meu padrão de entrada, pessoal, é toda essa parte de transmissão da energia que sai da concessionária, tá? Que é a energia que vem através dos postes, para a energia que vai entrar na minha casa. Então, esses equipamentos, fiação, padrão de poste, padrão de entrada, de caixa de entrada, disjuntor de entrada, tudo isso é meu padrão de entrada. Oi, Bianca, pode falar. Não, só a Jéssica pediu para avisar que caiu a internet dela, e aí ela tá perdendo essa parte, mas eu acho que depois ela assiste no YouTube. Tá, eu vou subir hoje ainda. Eu subo hoje ainda pro YouTube, tá, pessoal? Tá bom. Ó, então olha só, pessoal. Então, isso que é o meu padrão de entrada, tá? O que a gente vai aprender agora é dimensionar o meu padrão de entrada, tá? Então, olha só, pessoal, pra gente dimensionar o padrão de entrada, a gente segue em base dois fatores: a potência instalada e a demanda máxima. Onde que eu vou encontrar esses fatores? Potência instalada, pessoal, é a potência total. Demanda máxima, a gente calcula. É a demanda total, tá? Então, o dimensionamento do meu padrão de entrada leva em conta esses dois requisitos que a gente calculou anteriormente, tá? Olha só, pessoal, cada concessionária estabelece um limite máximo de potência instalada, tá? Demanda de tipo de cargas para instalações residenciais e edificações coletivas, tá? Então, pessoal, cada concessionária tem um padrão de potência máxima que você pode ter em uma residência, tá? Ah, então se eu quiser fazer uma casa, colocar 3 ar-condicionado por cômodo, eu sou rico, eu vou pagar a conta de energia o quanto quiser.
Eu posso? Não, provavelmente não, tá, pessoal? Você vai passar do limite de potência máxima, tá? Ó, as instalações residenciais no Brasil, tá? Em média, claro que tem variações de concessionária para concessionária, tá? Mas em média, eles permitem uma potência máxima de 75 kW, tá? Ó, nas edificações coletivas, a demanda máxima varia de 75 kVA, por exemplo, na Copel. A CEMIG é 95 kVA, tá? Sendo alimentada diretamente da rede de distribuição. Então, ó, cada concessionária apresenta um padrão para classificar. Tá joia? Então, a gente tem que, novamente, a gente tem que pesquisar qual é a concessionária para qual se encontra o ambiente no qual eu estou construindo, tá? Então, olha só, pessoal, dimensionar o meu padrão de entrada nada mais é do que consultar a tabela da concessionária, tá? Por exemplo, pessoal, a gente tem aqui, ó, a tabela da nossa concessionária Eletro, tá? Ó, considerando que a gente vai trabalhar com uma potência com uma tensão de 127 a 220 voltampere, a 220 volts, tá? Então, olha só, nesse exemplo que a gente acabou de fazer, tá? Qual que é a potência dele? 14.000 watts. Qual que é a demanda? 10,5 kVA, tá? Então, 14 kW é a potência, 10,5 kVA é a demanda. Então, para a gente dimensionar o meu padrão de entrada, ó, então a gente vem aqui, ó, para uma tensão de 0, tá? Ó, para uma potência de 0, o nosso é 14, né? Então, ó, ela vai de 0 até 23, ó, tá? Pessoal, até 23 kW, tá? Ó, não importa a minha demanda, tá? Bom, o disjuntor geral vai ser de 63,4 amperes, tá? A meu tipo de medição vai ser direta. A minha tensão de alimentação vai ser, ó, seguindo aqui, ó. A gente está trabalhando nessa área aqui, ó. Então, ó, de 0 a 23, ó. Então, vamos aqui, ó. A gente está trabalhando nessa área aqui, ó. Então, ó, o meu disjuntor é de 63 amperes, tá? Minha medição vai ser direta, vai ser através de relógio. A minha tensão, 127 ou 220 volts. Qual que é o padrão de entrada, pessoal? É esse daqui, tá? Esses códigos aqui também variam de concessionária para concessionária, tá? Mas você coloca essas informações no projeto, tá? E a pessoa que for fazer a instalação, tendo em mão a tabela da concessionária elétrica, ela sabe quais são os dispositivos que ela vai colocar, tá? A caixa de distribuição vai ser uma caixa do tipo D. Olha só, pessoal, o outro exemplo que a gente viu aqui. Tá, ó. Esse exemplo que a gente viu aqui, ó. Ó, para esse exemplo aqui, tá? Ó, a potência total, pessoal, vai ser de 9 mais 12. 9, deixa eu fazer aqui. 9.380 mais 12. Nove 380 mais 12. Então, pessoal, ó, a potência total dele é de 21, tá? E a demanda é de 12. Então, vamos olhar lá na tabela qual que é o padrão de entrada dele. Então, ó, a potência é até 21, então continua sendo no mesmo padrão aqui, tá? Ó. Então, a partir desse daqui, a gente define os outros. Olha só, pessoal, vamos ver para esse outro exemplo aqui, ó. Uma residência com a potência instalada, tá? Então, a potência é de 45 e a demanda é de 39. Então, vamos lá, ó. A minha potência
ela está de 45 está entre 0 e 75, né? Então, ó, 0 e 75. E a minha demanda é de 39, ó. 39, ó. Aqui é até a minha demanda, ó, de 38 a 57, né? Ó, 39 está nesse intervalo, ó. De 38 a 57. Então, a gente vai pegar, ó, tudo que tiver nessa coluna aqui, ó. Então, pessoal, para essa instalação do exemplo aqui, ó, tá? A gente vai utilizar um disjuntor geral de 150 amperes. A tensão vai ser 220. A medição vai ser indireta, tá? O ramal de entrada, ligação e o circuito embutido vão seguir esses padrões. A minha caixa de alimentação é a minha caixa I, tá? Então, pessoal, dimensionar os padrões de entrada, tá? É a partir do cálculo de potência e de demanda, eu vou na concessionária, eu vou na tabela da minha concessionária e faço a pesquisa. Deu para entender, pessoal? Tá? É a demanda total aqui, não é a demanda por fase. Alguma dúvida? Hein? Tá indo bem. Tranquilo? Quer ver na hora de ligar o disjuntor só. Essa aula tá lá na unidade 2, seção 3, tá? Olha só, o exercício valendo nota, o link tá lá também, tá? Se alguém quiser que eu mande por e-mail, eu mando. Mas é fácil, tá, pessoal? Se eu fosse vocês, eu fazia agora, tá? Ó, eu dei uma tabela e pedi para vocês calcularem, ó, a demanda energética total e a demanda por fase para uma alimentação trifásica. Já? Então, ó, dada essa tabela, calcular a demanda total e calcular a demanda por fase, tá? O link tá lá. Alguém quer que eu mande por e-mail aqui? Hein? Professor, eu ia sugerir, não sei se a sala acha bacana, mas fazer um grupo para estudar matéria. Acho super bom, tá? Me mandem no meu e-mail o telefone de vocês. Então, vou colocar meu e-mail aqui, ó, de novo, luiz.p.reis. Me mandem, luiz.p.reis. Me mandem, tá? Me mandem no meu e-mail telefone que eu vou adicionando vocês. Pode ser, pessoal? Pode ser. Então tá bom. Beleza, pode ser. Bom, pessoal, agora eu vou ficar aqui até 9h30 para tirar dúvida nesse exercício, tá? Se alguém quiser também tirar dúvida depois por e-mail, eu estou à disposição. Ou por WhatsApp.